tem medo? Você já sentiu medo? Sabia que existem 6 tipos de medo? Foi feito um estudo e descobriram que tem 6 tipos principais de medo que as pessoas têm. Anote aí e vê se você tem algum desses medos. Número 1, você tem medo da pobreza? Tem medo da pobreza? Número 2, você tem medo da crítica? Número 3, você tem medo da doença? Número 4, você tem medo de perder amor? Número 5, você tem medo da velhice? E número 6, você tem medo da morte? Então, esses são 6 principais medos. Você pode pegar sua caneta e anotar. Vocês sabem que não tem conteúdo raso aqui. Sempre que você vier para minha live, você traga o seu caderno, você traga a sua Bíblia, sua caneta para anotar, porque vai ser muito profundo e muito importante. E hoje você vai ficar livre do medo. Coloca a mão no coração e já fala: hoje eu saio dessa live livre de todos os medos e livre de toda ansiedade. Porque você sabe que a ansiedade é o excesso de medo. Sabia disso? Ai, aquela pessoa ansiosa sofre de ansiedade. Remédio para ansiedade. O que é ansiedade, gente? Ansiedade é excesso de futuro. Medo do futuro. E o que é a depressão? Excesso de passado. Medo, né? Sofrência com o passado. Mas vamos falar hoje especificamente sobre o medo e livrar do medo, entendeu? A Elza escreveu: Pri, eu tenho 2 medos, o medo da velhice e o medo da morte. Por que medo da velhice? E por que medo da morte? Não tem motivo para ter esses medos. Não tem, eu já vou te explicar. Nós vamos eliminar todos esses medos hoje. Então, nós falamos que existem 6 principais medos. Medo da pobreza. Quem conhece uma pessoa medrosa, já compartilha a live. Pega essa flechinha e manda. Pessoa que sofre de ansiedade, pessoa que sofre com medo, com ansiedade. Hoje você vai ser livre completamente. Nós vamos usar a nossa Bíblia para estudar e vamos aprender também aqui sobre esse estudo científico que foi feito, onde falou sobre os 6 principais medos. Medo da pobreza, número 1, medo da crítica, número 2, medo da doença, número 3, medo de perder amor, número 4, medo da velhice, número 5, e medo da morte, número 6. Então vamos lá. Agora pegue sua Bíblia. Agora a gente já viu os medos que existem. Já vamos estudar um por um. A Edilane, medo de dirigir. Ah, vou te ajudar, viu, Edilane? Vou te ajudar nisso aí já. Eu tinha medo de dirigir e acabou. Dirijo até na estrada hoje em dia. Já dirigi do Rio de Janeiro para São Paulo para o Rio de Janeiro. Uma estrada maravilhosa, inclusive. Muito boa mesmo. Abre a sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo 16. 1 João 4, 16. Não é Evangelho de João, 1 João, que é o finalzinho da Bíblia. Quem é aluna minha e tá aqui, envia a live lá no grupo, por favor, tá bom? 1 João 4, 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por amor nós e confiamos nesse amor. Assim conhecemos o amor que Deus nos ama e nós confiamos nesse amor. Então, a primeira coisa que você vai escrever aí: eu confio no amor de Deus. Escreve aí. Quem tá escrevendo, escreve pra mim aqui. Eu estou escrevendo, Pri. Eu confio no amor de Deus. Eu confio no amor de Deus. Escreve, tá bom? E Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. Então, olha lá, no dia do juízo tenhamos confiança. Então, dessa forma, você não vai ter medo da morte. O medo da morte é para quem não sabe o futuro, não sabe se vai para o céu, se vai para o inferno. Quem tem certeza que vai para o paraíso, que vai para o céu, não tem medo da morte. Então, Elza, se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu nome já está escrito no livro da vida,
você não precisa ter medo. Tá bom? Vivi, minha aluna, bom dia. Vamos lá. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Versículo 18, pode grifar. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vou virar aqui para vocês verem essa passagem junto comigo. Então, aqui, ó, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos dele. No amor não há medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Toda vez que você tem medo, você está com medo de ser castigada. Às vezes está com sentimento de culpa. E daí você acha que você merece castigo. E por você achar que você merece castigo, você fica com medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem tem medo, pondo aqui no suporte. Obrigada, Edilane. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, vamos lá estudar medo por medo. Primeiro, eu quero te dizer que Deus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Tem que ouvir umas 10 vezes para você entender. Que se Ele te ama, Ele quer o seu bem. Fala assim, Deus quer o meu bem. Deus quer o meu bem. Entendeu? Se Deus te ama, Ele quer o seu bem. Aí vamos lá. O medo da pobreza. Primeiro medo. Por que você tem tanto medo da pobreza? Você tem medo, às vezes, da falta. Você tem medo de não conseguir pagar as contas. Você tem medo que não vai conseguir vencer as dívidas. Você tem medo de passar necessidade. Isso tudo é um pensamento de escassez. É um pensamento de escassez. E eu vou te falar, Deus é abundante em tudo que faz. Tudo que Ele faz é grande abundância. 1 João 4. Ai, vamos marcar aqui, Rebeca. 1 João 4, 16. É o principal. Deixa eu fixar aqui para quem está entrando agora. Então, o primeiro medo, o medo da pobreza, eu quero que vocês olhem para a natureza. Como eu tô aqui no jardim de casa, vou virar aqui. Olha só. Nós estamos aqui no jardim. Olha para a grama. Olha o tanto de grama que tem aqui. Nossa, que medo de faltar grama. Não vai faltar grama. Não vai faltar. Tem muita grama. Eu gosto de olhar para esse meu muro aqui, ó, de verdinho, que tem essa vegetaçãozinha que é a era, né? Olha como que isso aqui tem milhares de folhinhas. Tudo que Deus faz é muito abundante. Tudo que Deus faz é muito abundante. Escreve aí. Olha só o céu. Olha a imensidão do céu. Imagina a imensidão do mar, que eu fui esses dias no mar, na praia. A imensidão. Né? A imensidão das águas, a imensidão das folhas. Tudo que tem na natureza é muito abundante, imenso. Não falta ar para a pessoa respirar. Tem muito ar. Tem muita vegetação. Tem muita harmonia. Tudo tem muito. Tá entendendo? Tudo tem abundância. Então anota aí. Deus é abundante em tudo. Deus é abundante. Deus é abundante em tudo, de todas as formas.
Deus é abundante em tudo, de todas as formas. Ele me ama. Ele criou o planeta Terra todo abundante, cheio de plantas, cheio de flores, cheio de ar, cheio de mar, cheio de frutas, cheio de árvores, cheio de tudo. Não é um paraíso o nosso planeta? Ele criou esse planeta para nós desfrutarmos. Então, um medo que eu não preciso ter é o medo da falta. Porque Deus me ama e tudo que está criado é para mim. Tudo que está criado é para mim. Se tem acerola, é para eu comer acerola. Ali eu tenho pé de acerola, aqui eu tenho pé de limão, ali eu tenho pé de amora, ali de jabuticaba. Se Deus fez a jabuticaba, é porque me ama. Tinha uma música assim, né? Eu assistia. Quando eu era criança, eu escutava. Se Deus fez a jabuticaba, é porque me ama. Jabuticaba. Alguém que gosta muito de jabuticaba, né? Se Deus fez a jabuticaba, é porque me ama. Se Deus fez a acerola, é porque me ama. Se Deus fez a laranja para eu chupar aquela laranja deliciosa, é porque me ama. Se Deus fez a banana para eu comer, se Deus fez a frutinha que eu gosto, a ameixa, é amor de Deus. Você consegue ver o amor de Deus nisso tudo? E aí, onde está o medo da pobreza? Quando o medo da pobreza é só um pensamento na sua cabeça. O medo, ele é só um pensamento. É só uma imaginação. Você pode expulsar esse pensamento. Expulsar essa imaginação. Gente, manda coração aqui e escreve qual é o seu principal medo. Você já teve medo de pobreza? Você tem medo de ficar sem dinheiro? Eu não tenho. Olha, esse é um medo que eu não tenho. Até por isso que às vezes eu gasto demais, porque como eu não tenho medo, né, eu quase não guardo dinheiro, meu marido guarda mais. Porque às vezes quando você tem medo de comprar algo, assim que você fica segurando demais o dinheiro, eu sempre aconselho vocês não fazerem dívidas, né, não parcelar as coisas e tal. Mas assim, você tem o dinheiro na conta e você quer comprar aquilo, eu tinha tanta vontade de ter uma tacinha dessa para arrumar minha mesa. Eu tenho R$50 para comprar o kit de 6 tacinhas. Vai e compra. Compra. Entendeu? Ai, mas tem medo. Só se você tiver com excesso. Mas se não, compra. Por quê? Esses R$50 não vai faltar. Vai vir de novo. Vai vir dinheiro de novo. Para de ter medo da falta. Para de ter medo da pobreza. Ah lá, Rebeca, eu também não tenho medo não, Pri. Sempre Jesus me dá tudo muito além. Quem conhece Jesus, quem convive, quem tem experiência com Deus, sabe, né, Rebeca? Que Deus manda, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, e Ele usa para te abençoar. Então tá, anota aí, número 1, medo da pobreza. Número 2, que vai ser eliminado. Eu não tenho medo da pobreza. Então escreve uma frase de rejeição desse medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Deus é abundante, eu não tenho medo da pobreza. Tá? Eu não tenho medo da escassez. Por quê? Porque Deus é abundante. Número 2, o medo da crítica. Quem aqui já sofreu medo de crítica? Não posta nada na internet porque tem medo de ser criticada. Não faz um vídeo para abençoar alguém porque tem medo de que vão pensar de mim. A Edilane disse, Deus nunca me deixou me faltar nada. Dilane, eu quero você na mentoria O Poder da Mulher Sábia, viu? Depois você me chama no direct para você participar da mentoria O Poder da Mulher Sábia, que é uma mentoria de 6 meses. 6 meses toda terça-noite da Mulher Sábia, tá? E vocês vão aprender o que é ser uma mulher sábia e não ter medo de nada. Número 2, medo da crítica. Então, a crítica, ela impede as pessoas, ela paralisa as pessoas. A pessoa ia fazer uma live igual eu tô fazendo,
Não faz porque tem medo do que vão pensar, o povo da igreja vai falar, meus parentes vão olhar, não sei quem vai falar, minha mãe me criticou. Gente, a minha mãe me critica tanto que eu nem faço live perto dela. Essa semana ela pousou aqui em casa e ela preparou o café da manhã. Aí eu fiz a live aqui na churrasqueira, até acostumei fazer, porque se eu faço a live perto dela, ela fica assim, Priscila, você não podia ter falado isso. Priscila, por que você falou aquilo? Priscila, tem gente assim, tem gente assado. Gente, eu tô fazendo a live aqui com o que Deus tá mandando eu falar. Vai ter gente que vai criticar? Vai. Mas eu tô me importando? Não tô. Quem quiser vai absorver o conteúdo e vai ser abençoado. Quem não quiser, tudo bem. Então faça o que precisa ser feito e não se preocupe com as críticas. Deus te aprova, Jesus está te motivando, porque, gente, eu vou te falar, não vem de nós mesmas a vontade de fazer as coisas. Sabia que não vem de você? Ai, que vontade de fazer uma live 6:30 da manhã. Vocês acham que isso veio no meu coração? Você acha que isso veio da minha cabeça? Claro que não. Isso é Deus puro na minha vida. É Deus falando, vai lá, Priscila, faz uma live, que eu quero que você faça. Então, esse desejo de eu fazer uma live é Deus puro na minha vida. Entendeu? Então, medo da crítica você elimina. Número 3, medo da doença. Medo da doença. Quem aqui já sentiu medo de ficar doente? Ou fica pagando aqueles planos de saúde do mais caro que existe, faz um sacrifício. Às vezes falta comida em casa, às vezes não tá comendo fruta, verdura e legume porque tá pagando o plano de saúde. Às vezes não vai num restaurante bom ou não faz uma compra boa no mercado porque tá pagando plano de saúde. Isso é medo da doença. É a pessoa que vive no medo da doença. Renata. Pri, cheguei agora na live, estou passando por um problema sério. Minhas filhas não dormem no quarto delas e meu marido ordenou que eu dormisse no quarto delas até elas se acostumarem. Renata, você precisa estar na mentoria O Poder da Mulher Sábia. Porque com o Poder da Mulher Sábia você vai transformar isso aí. É muito profundo é muito detalhe para eu responder aqui na live, tá? Me chama no direct pra gente combinar pra você entrar na mentoria. Olha só, você vai deixar teu casamento esfriar? Você vai perder teu marido? Quanto vale teu casamento, né? Às vezes vale a pena você participar da mentoria. Vamos lá. O medo da crítica. Então, esse medo já tá eliminado. Eu não me importo com a opinião de ninguém. Eu quero que Deus que vai determinar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né? Sempre vão ter pessoas para criticar. Jesus, ele foi criticado. Nem Jesus agradou a todos. Jesus foi chamado de Beuzebu, de demônio. Se Jesus, o Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sem pecado algum, desceu à terra, veio, fez tudo, e ainda assim foi criticado, você vai ficar livre de crítica? Vai deixar de fazer as coisas por causa da crítica? Então, o medo da crítica, eu elimino. O perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo supõe castigo. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, você tem que escolher quem você quer agradar. Você quer agradar a Deus ou os homens? Você vai ter que escolher. Não tem como agradar todo mundo. Sempre alguém vai te criticar. A Rebeca disse, Pri, Deus sempre fala comigo aqui. Tá te ajudando, né, Rebeca? E você principalmente. Sempre vai ter alguém que vai te criticar. Lembra da história do brinco, da maquiagem, né? Então, sempre alguém vai te criticar. Não se importe com as críticas. Terceiro medo, medo da doença. Quem aqui já teve medo da doença? Nós já falamos, né? Terceiro. Então, não tenha medo. Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, se Jesus levou na cruz todas as doenças, por que eu vou ficar com medo? Medo de doença? Eu não.
Não, 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 não. Lance fora todo o medo da doença, ok? Quarto medo. Medo de perder o amor. Quem já sentiu o medo de perder o amor? Ai, Pri, eu já. Fiquei tanto medo do meu marido não me amar, medo do meu marido ir embora, medo do meu marido arrumar outra. Você já sentiu medo de perder o amor? Medo de perder o amor do pastor, do líder. E aí você é escrava lá na igreja, faz tudo que te pedem. Sacrifica a tua família. Eu fico tão brava com isso, gente. De pessoas que não sabem dizer não, que sacrificam sua família em prol de ministério. Deus não está pedindo isso, né? Então, medo de perder o amor. Você vai dizer não e não vai ter medo de perder o amor da pessoa. Você não tem que ser abusada. Tem gente que abusa do outro. Abusa. Sua mãe às vezes abusa de você, seu pai abusa de você, te ameaça, seu pastor, seu marido. Coloque limite. Não deixe ninguém abusar de você. Ninguém. Não tenha medo de perder o amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. A gente começou a ler no 16, né? Que Deus é amor. 1 João 4,16 é que fala que Deus é amor. Quem tem o amor de Deus não tem medo de nada. Número 5, medo da velhice. Quem tem medo da velhice? Medo de ficar idosa, medo de ficar velha. A Lívia, qual que é o terceiro? Vamos lá. Número 1, medo da pobreza, quem chegou agora. Número 2, medo da crítica. Número 3, medo da doença. Número 4, medo de perder o amor. Já estamos no número 5, medo da velhice. Quantas mulheres, principalmente, medo da velhice. Gente, aproveite cada etapa da vida. Seja a sua melhor versão em cada etapa. Não queira parecer ter 20 anos o resto da vida. Hoje eu tenho 42 anos e eu já tô fazendo vídeo 40 mais. Por quê? Porque eu tô desfrutando dessa idade. Eu tô me achando maravilhosa com 40 anos. Eu tô me achando mais linda hoje com 40 do que quando eu tinha 17. Quando eu tinha 17 anos, eu não tinha a autoestima que eu tenho hoje. Quem aqui já sentiu isso? Que a autoestima aumentou? Que você ficou mais bonita com o decorrer do tempo? Eu tava na loja da minha mãe essa semana e o dono da TV que eu fazia programa de televisão, João Cioff, passou lá. Aí ele falou assim, nossa, Priscila, ele é um senhorzinho, né? Como você tá bonita, engordou? Quando você tinha programa de TV infantil lá, você era tão magrinha. Eu falei, ixi, eu era mesmo. Pesava 48 quilos. Hoje eu peso 56. Não, 56 não, né? Que eu engordei 2 quilos lá na Bahia, agora eu tô com 58. Tô pesando 58, 10 a mais do que eu pesava quando eu tinha o programa infantil lá, na TV dele. Você era muito magrinha, Priscila, falou assim. Tá mais bonita hoje, tá mais forte. Pessoa de idade, né, eles gostam de ver a gente mais forte, o braço mais forte. E eu me sinto muito melhor hoje do que naquela época, né? Então, pra que ter medo da velhice? A cada dia que passa eu fico melhor, cada dia que passa eu fico mais bonita, cada dia que passa tem mais recursos, né? Tem creme bom que a gente passa na pele, fica firme, tem preenchimento de boca, tem coisa pra fazer o cabelo, e as roupas, e a ginástica, e a gente vai pra academia, e depois se precisar faz uma lipozinha na barriga também, tira um pouco de gordura, e vai ficando cada vez mais bonita. Cada dia mais bonita, na verdade. Então, eu não fico com medo da velhice. Número 6, medo da morte. Quem já sentiu medo da morte aqui? Não precisa ter medo da morte. Pode colocar aqui um medo seu que eu vou te ajudar a se libertar desse medo, tá? Ah lá, Ivânia disse assim, pra que ter medo da velhice? Tem Mary Kay. É verdade, né? Tem creme bom, né?
O medo da morte. O medo da morte, eu falei no começo, geralmente a pessoa que tem medo da morte é aquela pessoa que não tem certeza da salvação. Como que eu vou ter certeza da salvação, Priscila? Todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, nossa! A Lúcia disse, Pri, eu tenho pavor da morte. Não, Lúcia! Lúcia, você vai fazer a oração agora. Todo mundo que tá aqui, Rosângela, medo da morte da minha mãe e da minha irmã. Então vamos fazer o seguinte. A Baiana escreveu, medo de perder manhinha. Vamos fazer essa oração aqui, ó. Primeiro, da salvação, tá? Ora assim. Senhor Deus, eu recebo o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Falei, eu recebo o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Confesso que Ele é o meu Senhor. Peço que escreva o meu nome no livro da vida. E quando eu morrer, vou morar no céu com Jesus. Vou morar no céu com Jesus. Amém? Deixa eu colocar assim nos comentários, por favor. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Apaga tudo com o sangue do Cordeiro que Jesus derramou na cruz para a minha salvação e para o meu perdão. Não temerei o mal. Quando eu morrer, vou morar no céu com Jesus. Amém. A salvação não é... Repetiu? A salvação, ela não é uma conquista sua. Você não é salvo, você não mora no céu pelo seu merecimento. A salvação, ela é dom de Deus. A salvação é milagre. A salvação é pela graça. A salvação é de graça. Então você aceitou Jesus, reconheceu o sacrifício dele na cruz, reconheceu que ele é o seu Senhor e seu Salvador, você está salvo. Deu para entender? Então não temas, não tenha medo de nada, porque você está salva em Jesus. Estão ouvindo o passarinho cantar? O passarinho cantando aqui. Parece que eu moro numa pequena chácara. Então, acabou o medo. O medo é só um pensamento. O medo paralisa porque você está sem fé. O medo é o oposto da fé. Quem tem fé não tem medo. Se você tem fé que Deus está cuidando de você. E o que é a fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Então, vou falar uma coisa prática para você fazer. Quando você tá com medo, você começa a pensar assim, presta atenção agora, para. Tá fazendo café, para agora, presta atenção nesse 1 minuto aqui da sua atenção. Quando você tá com medo, você pensa assim, ó, e se der errado? E se minha mãe morrer? E se meu pai morrer? E se eu ficar viúva? E se meu carro estragar na estrada, né? Medo de viajar, medo de dirigir, por exemplo. E se eu bater o carro? E se eu fizer a cirurgia? Medo de cirurgia, por exemplo. Vocês sabem que eu não tenho, né? Medo de cirurgia plástica, já fiz várias. E se a cirurgia der errado? E se eu ficar feia? E se... Para. Stop. Você para todos com esse e se mal. Você tá pensando só no mal. E se der errado? Troca esse pensamento por e se for maravilhoso? E se eu for viajar e eu conseguir dirigir perfeito? E se eu me sentir segura? E se eu ficar morando com meu marido, viver com meu marido, até os 100 anos? E se ele viver até os 110 e eu até os 100? A gente é igual o Abraão e a Sara. E se nós tivermos uma vida longa maravilhosa? E se o nosso salário aumentar? E se crescer minha renda? E se eu ficar mais rica? Em vez de você pensar, e se eu ficar pobre? E se eu ficar mais rica? Medo da crítica. E se as pessoas me criticarem depois do vídeo? E se as pessoas me elogiarem depois do vídeo? Anota. E se as pessoas me elogiarem? Quem tá gostando da live, escreve aqui.
Pri, eu tô sendo abençoada. Eu quero saber se tem alguém aqui que tá sendo abençoada com essa live. Gente, como o povo dorme no domingo, né? Olha só, o povo tudo dormindo, só tem vocês aqui. Medo da doença. E se eu ficar doente? E se eu não ficar doente? E se eu comer tão saudável que eu vou ficar sempre saudável? E se a minha cirurgia eu ficar feia? E se eu ficar linda, mais linda, maravilhosa? Imagina só como vai ser. A minha mãe ficava, antes de eu fazer a cirurgia na boca, vocês sabem que eu fiz a cirurgia na boca, né? Priscila, você usa a boca pra falar na live. E se a tua boca fica torta? E se a tua boca fica feia? E se a tua boca ficar esquisita? E se você não conseguir mais falar? E se ficar deformada? Eu eliminei todos os e se do mal que a minha mãe falou. É preocupada comigo, tá certo, ok. Me alertou. E coloquei todos os e se maravilhoso. E se eu ficar com a boca mais grossa, mais bonita? E se eu ficar mais jovem? E se o meu sorriso ficar melhor? Olha só, olha o sorriso. E se eu ficar linda? E se eu ficar me sentindo com mais autoestima e mais vontade de fazer vídeo e live até sem filtro? Então, pensa o positivo. A Edilane escreveu assim: Pri, eu tive até um câncer de mama e eu não tive medo e venci. Exatamente. Continua. Medo da doença, né? Então, nós falamos. E se eu ficar saudável? Por exemplo, pessoa que paga plano de saúde. E se eu precisar de uma UTI? E se eu não precisar de uma UTI? Eu tô gastando esse dinheiro à toa. E se eu nunca precisar? Entendeu? E se eu sempre estiver saudável? E se eu investir esse dinheiro em outra coisa? E se eu colocar esses 2 mil por mês numa poupança? No final do ano eu tenho 24 mil. Em 4 anos eu tenho 100 mil. Com rendimento de quanto? Então, é uma coisa para você pensar. Ao invés de pensar no ruim, pensar no bom. A Sueli dormiu hoje. A Sueli, eu precisei de UTI. Então, mas eu quero que você tire esse pensamento de e se eu precisar. Começa a pensar, e se eu não precisar? Entendeu? Eu não vou precisar. E se eu precisar, Deus cuida de mim. Entende? É uma coisa que eu não penso, gente. Eu não penso nisso. Sabia o que você não pensa, você não atrai. Então pensa só em coisas boas pra você atrair coisas boas. Medo da velhice. E se eu ficar velha? E se eu ficar enrugada? E se não sei o quê? Eu já penso. Eu já olho. Gente, eu sigo um monte de mulher mais velha na internet. Até de 60 anos, 70 anos, 80 anos. Eu sigo umas mulheres que nem são cristãs, nada. Mas são lindas. Sabe assim? Aquelas mulheres assim que até posta foto de biquíni de tão perfeita que ela é. E eu fico olhando aquilo. Eu fico olhando e falando assim, eu vou ser assim com 60 anos. Aí eu fico olhando aquela outra mulher mais linda ainda com 70 anos. Eu vou ser assim com 70 anos. Eu vou ser desse jeito. Eu vou ter essa cintura igual dessa mulher quando eu tiver 60 anos. Eu vou ter... Tem uma mulher que eu sigo, que é a Eliane, que ela tem 62 anos, eu acho que ela tem. Ou 65, nem lembro mais. E ela tem a cintura mais fina que a minha. A bunda dela é mais durinha que a minha de 40. Sabe, assim? A coxa dela é mais musculosa que a minha. Então eu fico assim, eu fico olhando e fico pensando, eu vou ser assim. Eu vou ser saudável assim. Eu vou ser linda assim. Então pega coisas boas pra você olhar e não coisas ruins. Não fica seguindo gente com doença na internet. Não fica seguindo gente... não fica seguindo essas coisas. Você fica assistindo aquilo, você atrai. Olha só a Cláudia. Medo, eu sinto medo de trabalhar com criança com autismo na sala de aula. Se você ficar pensando isso, vai aparecer uma criança autista para você cuidar. Não pensa nisso. Imagina assim, a minha sala de aula vai ter crianças saudáveis. A minha sala de aula vai ter crianças perfeitas. A minha sala de aula vai ter crianças amáveis, crianças bem educadas. Eu imagino eu beijando a bochecha de todos os meus alunos, abraçando, porque eu vou ter amor pelos meus alunos. A minha sala de aula vai ser fácil, vai ser gostosa, vai ser tranquila. É isso que eu imagino com as minhas alunas.
Quando eu abro uma turma de mentoria, gente, o medo às vezes vem. E se vier uma aluna problemática? E se vier uma aluna perturbada? E se vier uma aluna teimosa que não atende o que eu falo? Sabe o que eu faço isso? Eu tiro da minha cabeça. Eu começo a pensar. E se vierem alunas que gostam de aprender? E se vierem alunas maravilhosas? E se vierem alunas que vão gostar de mim e do meu método? E se vierem alunas que vão aplicar o método e terem resultados e ainda vão me dar depoimentos? Então, o e se sempre bom. Sempre bom. Então, eu sempre imagino as minhas alunas maravilhosas, minhas seguidoras maravilhosas. E eu não tenho medo de hater. Eu não tenho medo de aluna perturbada. Não tenho, tá? Número 6. Medo da morte. Então, medo da velhice a gente já falou. Medo da morte. Então, medo da morte, eu tendo a certeza da salvação, eu sabendo que eu sou de Jesus, que eu pertenço a Jesus, eu não tenho medo de morrer. Porque, gente, na hora que o avião subiu, que eu viajei pra Bahia essa semana passada, e o avião subiu, e eu falei assim, e se esse avião subir e esse avião não pousar? Tipo assim, o avião subiu e eu morrer. O avião cair e eu morrer e não pousar. Sabe o que eu imaginei? Eu imaginei eu subindo naquelas nuvens e eu indo pro céu. Eu imaginei isso. Eu falei, Jesus, que coisa gostosa, como se eu tivesse assim a minha alma subindo pro céu. Ai, que sensação boa! Entrando nas nuvens assim, parecia que eu ia encontrar Jesus. Foi tão lindo aquela sensação e eu vi que eu não tenho medo da morte. Que o dia que isso acontecer vai ser muito feliz, vai ser muito maravilhoso. Eu vou encontrar com Jesus no ar, lá nas nuvens. Número 5, medo da velhice. Número 6, medo da morte. Então você elimina todos esses medos. O perfeito amor lança fora todo medo. Vamos ler na Bíblia novamente. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Viu só? Deus te ama. Jesus me ama. Fala assim, ó. Ai, bati o dedo. Fala, Jesus me ama. Jesus me ama. E por isso não terei medo. Ó, a Lúcia de Oliveira escreveu assim. Eu não tenho medo da morte, Pri, mas acho a morte estúpida. É porque, Lúcia, você foi criada por Deus para ter vontade de eternidade, Lúcia. Deus, quando nos criou, ele não nos criou para morrer. Ele nos criou para a vida eterna. Nós viveremos uma vida eterna. Queira ou não queira, acredite ou não acredite, todos nós vamos viver uma vida eterna. A Lúcia disse, culpa do Adão e Eva, o pecado do Adão e Eva. Então, Deus nos deu essa noção de eternidade. Por causa do pecado, exatamente de Adão e Eva, o pecado que entrou no mundo, nós perdemos, a morte entrou. Só que assim, Jesus veio ao mundo para nos trazer de volta a vida eterna. Então, se você tem Jesus, você vai ter vida eterna no paraíso. Pronto, tá resolvido. Jesus apagou o pecado de Adão e Eva. Apagou. Então, aqui, essa vida é só um teste. Sabia que você está sendo testada todo dia por Deus? Essa vida aqui na Terra é um teste. É uma passagem. A vida eterna é milhares de anos. Não é só 90 anos, não. 90, 100 anos, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100 anos, mais 100, 1 milhão de anos no céu. Ou no inferno. Tem gente que acha que não existe inferno. Existe, hein? Pra quem acha que não existe inferno, abre o olho. Não vai pro carnaval não, hein? Vai que Jesus volta, você tá lá no carnaval, hein? Aí você vai pro inferno. Aí é milhares de anos.
sofrendo, queimando no fogo do inferno. É tão real o inferno que até no carnaval eles estão mostrando o inferno lá no carnaval pra quem tá lá. Pra pessoa chegar lá e falar assim, eu não sabia. Nossa, você tava no desfile do carnaval, tinha um monte de capeta lá, desfilando. Eles mostram. Tá escancarado hoje em dia. Hoje em dia ninguém tá disfarçando mais nada, não. Nós não temos culpa. Você tem culpa do pecado que você comete todo dia, Lúcia. Não do pecado do Adão e Eva, mas do seu pecado. Porque você não é perfeita. Você é perfeita? Não, todos pecaram. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus. Então você tem que confessar os seus pecados, se arrepender, pedir perdão e aceitar Jesus para ser limpa e ter a vida eterna. Entendeu? Confessa o seu pecado. Quem aqui já foi grossa com alguém? Estúpida, raivosa? Quem aqui já brigou, já xingou palavrão? Sim, eu sou pecadora. Então, aí você pede perdão e você vai ter a vida eterna. Isso não é lindo? Isso é lindo. Não entendeu o que eu tô querendo dizer? Pode explicar melhor, então. A Rosângela disse, Pri, eu já tive vontade e não fui. Será que é no carnaval? Não vai no carnaval não, hein, gente? Carnaval é festa da carne. Todas as igrejas têm coisas para vocês fazerem no carnaval. Por exemplo, assim, as igrejas têm acampamento de jovens, de adultos, tem culto, tem missa, tem tudo durante o carnaval. Você não precisa ir no carnaval, você vai na igreja. Buscar Deus, pular pra Jesus. Igreja evangélica super animada. Tem aquelas músicas gospel bem animada que você pula, você dança. Ah, eu gosto de dançar, Pri, eu gosto de pular. Vai pular pra Jesus, né? Vai dançar. Eliane disse, Pri, sempre estou ouvindo seus vídeos, estou amando, sabe? Eu ando tão mais leve e até me organizando mais. Tanto na vida material como espiritual. Tô te seguindo e quero cada dia mais aprender com você. Ai, tirar um print. Vou postar esse comentário maravilhoso aqui seu. Eliane Alcântara Silva. Não é a pastora Eliane que tá falando, não, né? Eliane. Eu tenho uma amiga que chama pastora Eliane. Patrícia Torres entrou. Ué, Sueli saiu e entrou? Vamos lá. Então, a gente não vai deixar o medo nos dominar. Jesus Cristo nos ajuda a combater todos os medos ao mesmo tempo. Não vou ter medo de crítica, porque eu me aprovo, eu confio em Deus, eu confio que tudo dá sempre certo pra mim. Gente, fala essa frase. Tudo dá sempre certo pra mim. Tudo dá sempre certo pra mim. Tudo dá sempre certo pra mim. Quando a gente tava lá na viagem, tô contando da viagem que aconteceu agora, né? A gente teve medo de perder a conexão do avião. E a gente tinha o avião de Salvador até São Paulo. Aí a gente parou pra almoçar no restaurante. Demoraram pra servir a comida. Uma delícia a comida lá. E aí, eu tava comendo meu franguinho tão gostoso. E aí, saiu na tela, assim, da televisãozinha, assim, última chamada de São Paulo para Maringá. Gente, eu, o Joel e as crianças saímos numa corrida. A gente correu dentro do aeroporto. Sabe igual filme, que o povo corre, assim? A gente correu, não tive vergonha, não. A gente correu. Tinha que ter filmado, né, Rebeca? Dá pra fazer um Reels. Ah, meu Deus do céu, foi muito engraçado. Mas acho que se eu pegasse o celular pra filmar naquela hora, o Joel me dava uma bronca, porque a gente tava atrasado. E tava tão gostoso o meu frango, gente, veio assim no meu prato. Frango à milanesa, arroz. O que veio? Frango, arroz, era frango à parmegiana, arroz e batata.
Vocês não sabem o que eu fiz. Rosângela do céu. Eu peguei, coloquei no guardanapo. Tinha um guardanapo. Eu falei, eu não vou deixar esse frango aqui, eu me recuso. Eu pus o frango no guardanapo, no aeroporto, gente. Eu pus o frango no guardanapo e as batatas no outro guardanapo. E saí correndo com o frango na mão e com a batata. Eu falei, não, tão gostoso esse frango, essa batata caro aqui do aeroporto. Eu não vou deixar. E fui. E ainda fui correndo e ainda ia mordendo o frango ainda. Mastigando e correndo. Gente, eu tava muito esfomeada. Por isso que eu engordei 2 quilos, gente. O que é isso? Aí chegamos lá, o Joel deu os documentos, que ele deixa tudo com ele, né? Ele não deixa nada comigo. Aí ele entregou os documentos e a gente naquela fila ali, né, com as malas. E eu assim, ó, comendo frango do almoço. Gente, e não é, era frango do prato. Eu peguei o frango do prato e coloquei no guardanapo. Ainda falta na live ainda. E, ou seja, e eu fui e ainda comendo frango, correndo e falando isso aqui, ó. Eu confio que dá tudo sempre certo pra mim. Tudo dá sempre certo pra mim. Tudo dá sempre certo pra mim. Eu não vou perder essa conexão. Em nome de Jesus, eu não vou perder a conexão. Em nome de Jesus. Oh, gente do céu. E eu falei, não vou perder. E, gente, a gente não perdeu. E assim, a gente foi os últimos mesmo. A gente entrou e o cara fechou a correntinha lá. E ainda foi tão engraçado que a gente entrou no avião e começou a chover. Eu penso o seguinte, que eu não precisava ter corrido e nem comido frango correndo. Nada disso, sabe por quê? Eu poderia ter confiado, acabado o meu prato e depois ido. Vocês acreditam? Raciocinando agora, eu penso isso. Que a gente entrou no avião, começou um toró de chuva. Uma chuva, uma chuva, uma chuva. Sabe quanto tempo a gente esperou pra decolar? Dentro do avião, parado. 1 hora. O avião que era pra decolar 2 da tarde, decolou 3 da tarde. 3 da tarde. Eu podia ter contado tudo isso nos stories, né? Mas eu tava tão assim, cansada da viagem, sonolenta. Ou seja, o avião que eu corri, igual uma louca dentro do aeroporto pra pegar ele, ficou 1 hora parado lá. E talvez se eu chegasse, mesmo depois de encerrada o embarque, talvez eu chegasse, talvez eles deixassem, né? Falar assim, não, o avião tá parado lá, esperando a chuva passar, deixa elas embarcar. Mas é muito arriscado, né? Imagina, daí ter que vir de São Paulo pra Maringá de ônibus, porque daí perdeu o avião. Não ia ser bom não, gente. Porque em 1 hora, né? 1 hora de voo de São Paulo pra Maringá. E de ônibus, 10 horas. 10 horas. Viajando. Ai, que medo. Não. Mas assim, entendeu? O medo de perder o avião. Não tive. Fui orando. Eu confio que tudo dá sempre certo pra mim. Eu me aprovo. Eu confio que tudo dá sempre certo pra mim. Então, quando um negócio vier e começar a te apertar, assim, você ficar desesperada, eu confio que tudo dá sempre certo pra mim. O perfeito amor lança fora todo medo. Jesus está comigo. Tudo dá sempre certo pra mim. Eu sou a queridinha de Jesus. A fulana perdeu o avião, mas eu não vou perder. Jesus vai me botar lá dentro. Entendeu? A Rebeca, Pri, você fez o que era certo. Entrou no horário, exatamente. Talvez não, né, Pri? É mesmo. Ai, gente, mas foi muito engraçado. Tinha que ter filmado, eu tinha que ter dado o celular na mão da Larissa e do Lucas pra eles filmarem a gente correndo dentro do aeroporto. Porque vocês viram aquela cena daquele vídeo que eu postei, eu e o Joel caminhando no aeroporto, né? Isso foi antes da gente almoçar, aquela cena que eu postei. A gente caminhando bem chique. Gente, vocês viram, o vídeo tá com 700 mil visualizações. Por quê? Porque eu tô chique lá, né? Caminhando vagarosamente com o Joel. Isso foi antes do almoço. Após o almoço, não foi nada daquilo. Foi uma correria total. Gente, foram abençoados com a live? Então, para com esses medos besta que você tá na sua cabeça, que isso aí é tudo bobagem. Ansiedade, medo. Jesus me ama, Jesus tá comigo, Jesus é meu melhor amigo. Lê a Bíblia todo dia. Ora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não andeis. Vamos lá, Filipenses 4:6. Presta atenção. Para o que você está fazendo e presta atenção. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos ou com medo de coisa alguma.
Em tudo sejais conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus te ama, Jesus está com você. Não fique ansiosa, não fique com medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus te abençoe. Você foi abençoado com essa... lembrei de uma coisa. Quem aqui tem vontade, tem desejo de ser minha aluna no curso Paz no Lar? Tem alguém que deseja ser minha aluna do curso Paz no Lar? Tô perguntando se você quer ser minha aluna. Não tô falando de preço, não tô falando de nada. Eu só quero saber se você quer. Se você, primeira coisa para você ter algo, você tem que querer, você tem que desejar. Quem aqui tem vontade? Quem já é aluno, escreve. Já sou aluna, Pri. Rebeca já é aluna. Sueli já é aluna. Rosângela já é aluna. Pri, eu não sei o número 3. O medo número 3 que vai eliminar é o medo da doença. A Paula disse, eu quero, Pri, ser aluna. Você não é aluna de nenhum curso? Quem quer ser aluna do curso Paz no Lar? A Santi, a Paula, a Franci quer, a Adi. Eu quero ser aluna do curso Paz no Lar. Você nunca comprou nenhum curso meu? A Rosângela, eu quero ser aluna do Sonho e Realize. Tá. Rosângela, me chama lá e lá no WhatsApp que eu vou mandar pra você o link. É que é o seguinte, os meus cursos na plataforma custa R$ 497 lá no link da bio. Qualquer curso. Paz no Lar, Paz e Prosperidade, Paz com Filhos, é tudo 497. Mas você que quer ser minha aluna, quer de verdade, você vai mandar pra mim um direct ou um WhatsApp. Eu vou pôr meu WhatsApp aqui. Quer ver que eu vou pôr? Eu vou pôr meu WhatsApp aqui. Que eu vou pôr o link pra você ser minha aluna por R$ 99. Se você quer ser aluna Paz no Lar, você vai pagar R$ 99 ou 12 vezes de 9. 9 por mês. R$ 9 por mês. Preço de um sorvete. Nem um sorvete, gente. Lá na praia, sabe quanto que tava o sorvete? R$ 30 um sorvete. R$ 30 um sorvete, um picolé. Na Bahia. Bahia. Exploradora dos turistas. Então, você vai pagar só R$ 99,70 para ser aluna do Paz no Lar. Quem vai querer o link? Só R$ 99,70. Só R$ 99,70. Paula, Franci. Vocês acham que é justo? O tanto que você já foi abençoada hoje com essa live de graça aqui, Tanto que você já foi abençoada. Tanto que você aprendeu. Imagina lá no curso como que você vai aprender mais. Lá no curso, deixa eu explicar o que tem no curso Paz no Lar. Tem uma aula só sobre prioridades. Pode me chamar, Pega aqui meu WhatsApp, pode mandar no WhatsApp mesmo, tá? Porque o Instagram, gente, tem 500 mil seguidoras. Às vezes eu não vejo todas as mensagens no Instagram. E já no WhatsApp eu vejo mais fácil. Entendeu, Aide? Manda no WhatsApp, é melhor. O que eu ia falar? Do curso Paz no Lar, lembrei. A primeira aula sobre prioridades. Você vai aprender. Você vai aprender a colocar as coisas em ordem. Você vai parar de cuidar da vida dos outros para cuidar da sua. Você vai parar de fazer as coisas para os outros para cuidar da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu marido. É isso que eu vou te ensinar. Você vai amar essa aula. Você vai amar. A aula número 2 é amor em atitudes. Amor em atitudes. E eu ensino lá sobre a mesa posta. A importância de você fazer uma mesa que o teu marido fica assim, bobo, apaixonado, empolgado. Teve uma aluna minha que ela não tinha toalha de mesa. Aí eu falei pra ela, você vai fazer a mesa posta hoje, você vai colocar um lençol em cima da mesa. Você não tem toalha, você arruma, você põe um lençol. Ela pegou um lençol do berço da filha dela e botou na mesa e fez o almoço. O lençol era branco, ou rosinha, não sei, acho que era rosinha de florzinha. O marido dela chegou em casa e falou assim, ué, vai ter festa hoje? Coitado, nunca tinha comido na mesa posta.
É a aula número 2, vocês vão aprender. A aula número 3, zelo. Zelo, é porque a palavra paz, ó. P-A-Z, paz. Zelo, cuidado com a casa. Quem aqui sabe que eu sou arquiteta? Eu sou arquiteta, gente. Eu que projetei minha churrasqueira, tudo aqui, ó, esse balcão, olha que bonito aqui, ó. Foi eu que desenhei, tá? Então, eu vou te dar dicas de deixar a sua casa mais iluminada, mais arejada. Eu uso coisas que eu aprendi como arquiteta, aula de arquitetura, como se você estivesse tendo uma consultoria com uma arquiteta lá dentro do curso Paz no Lar. Então, a tua casa vai ficar mais fresquinha, mais arejada, mais iluminada. Eu falo sobre conforto térmico, conforto acústico, conforto da casa, tá? Lá no curso Paz no Lar. Também tem outras duas aulas, Paz no Lar, N-O. O N é sobre namoro. E eu falo bastante sobre sexualidade no casamento. Inclusive tem uma aula bônus sobre sexualidade, depois que vocês vão ter. Namoro. Organização. Eu falo sobre organização da casa. Uma aula inteira sobre os 10 passos da organização. Como você vai organizar cada cômodo da sua casa. Fazer destralhe, tirar coisas que não usa, deixar cada coisa no seu lugar. É maravilhosa essa aula, quem fez sabe. Eu tenho o curso completo, Casa Organizada, e eu tenho uma aula maravilhosa dentro do curso Paz no Lar de organização, tá? Depois as aulas são sobre a língua, você usar a sua língua para abençoar o seu lar e linguagens do amor. Lar, L-A-R, lar. Aí na aula do A de novo, eu falo sobre amizades. Porque muitas vezes as suas amigas falsas estão atrapalhando o seu casamento. Então, cuidado com quem você leva para dentro da tua casa, quem são suas amigas, tudo isso é na aula de amizade. E por último, tem a aula sobre respeito, que eu ensino vocês a respeitarem dentro de casa, que às vezes você respeita a pessoa de fora, mas não respeita o seu marido, não respeita os seus filhos. Então, a importância de tratar com respeito dentro do lar. Então, expliquei todo o curso Paz no Lar para você. O valor normal é R$ 497. Hoje eu vou fazer por R$ 99, mas tem que me pedir o link. Eu não dou o link de R$ 99 para qualquer pessoa. Tem que me pedir, tem que estar participando da live, tem que ser aluna, tem que ser seguidora fiel aqui. Não é para todo mundo esse link, não. É só pra quem é a chegada minha, tá? Rô, eu vou fazer pra você o Sonho Realize 99 também, tá? Só você me pedir também o link, se você quiser. O Sonho Realize avulso, 99. Porque você poderia pagar lá aquele combo que eu te falei, né? Que daí você vai ter o Sonho Realize, Paz com os Filhos e... Qual que é o outro lá? Sonho Realize, Paz com os Filhos, curso Descanso. Não? Nem lembro qual que é o combo que tá no Poder da Mulher Sábia. Eu sei que quem entra pra mentoria O Poder da Mulher Sábia... o Casa Organizada não tem desconto, Rebeca. Casa Organizada é 497. Eu vou ver o que eu faço, tá, Rebeca? Me chama lá. Então, esses 3... Ganha 3 cursos quem faz o curso O Poder da Mulher Sábia. Vocês lembram quais são? Ganha 3 cursos. Se você fizer a compra pela Hotmart, né? Tá, me chama no direct que eu explico tudinho pra vocês. Mas a promoção agora que eu tô colocando é para as novas alunas que não são alunas do Paz no Lar e vai fazer o curso por 99, tá bom? Um grande beijo. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por cada uma das alunas que estão aqui, por cada uma das alunas novas que vão entrar hoje no curso Paz no Lar. Senhor Jesus, eu quero ser mentora delas, eu quero cuidar dessas mulheres, eu quero aconselhar elas, eu quero ser bênção na vida delas. Que elas possam tomar a decisão. Em nome de Jesus, cuida de cada uma, livra de todo mal, não deixa o inimigo perturbar a cabeça delas, fazer nenhum mal contra elas. Em nome de Jesus, que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Livra do medo.
todas elas, porque o perfeito amor lança fora todo medo. João 4:16 ao 18.